Como os produtores de leite podem contornar essa crise atual no setor? Acompanhe o Paracatu Rural no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos de áudio podcast. Pesquise aí Paracatu Rural. Mercado do Leite. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou durante a realização da Expo Inter no Rio Grande do Sul que pretende estudar um programa de desoneração da cadeia produtiva internamente para quem produz e não para quem importa o produto. E ele disse o seguinte: vamos aumentar as compras de leite para a merenda escolar e para os programas sociais, para que seja um programa contínuo de mudança do hábito alimentar do brasileiro para que consumamos mais leite. O ministro lembrou ainda da liberação de R$200 milhões para aquisição de leite em pó pelo governo, a taxação de alguns produtos lácteos importados e o intenso trabalho de fiscalização realizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. E ainda falando sobre esse atual momento vivido pelo setor leiteiro brasileiro, não só no Brasil, como no mundo inteiro, uma das grandes questões que pairam na mente dos produtores rurais é sobre quando o atual cenário será revertido. Para tentar responder, vamos trazer aqui mais um episódio sobre a série Leite Futuro, de realização do portal Milk Point. Nos últimos episódios, os especialistas Marcelo Carvalho, Paulo do Carmo Martins e Ricardo Cota Ferreira conversaram com Andrés Padilha, analista sênior do Rabobank Brasil. Tentaram identificar o perfil do consumidor mundial de derivados lácteos e quando os preços para o leite voltarão ao normal a nível internacional. Ainda nessa linha de raciocínio, falando mais sobre o Brasil, eles falam sobre formas como a cadeia leiteira do Brasil pode se organizar para reverter o cenário, que já foi até pior em outros momentos da história. Efeitos aqui no Brasil, porque assim, obviamente você fazendo o preço de equivalência, né, do leite que está entrando aqui, como a gente tem a reserva de mercado dos países do Mercosul, né, o preço de entrada desse leite ainda é muito superior ao preço internacional, né? Inclusive isso é uma coisa que estimula a produção no Mercosul, obviamente, a gente não comenta muito isso, mas a tarifa interna comum ela acaba estimulando o desenvolvimento da produção nos países vizinhos, é óbvio, né? Mas o fato é que, nas cotações atuais, a gente fez esses cálculos aqui, mesmo com TEC, mesmo com tarifa externa comum, o preço do leite de Nova Zelândia, Estados Unidos e Europa entra aqui abaixo de R$2 o litro em equivalente. No Mercosul entraria a 1,25, né? Então, assim, é um dos raros momentos da história, desde que a gente acompanha mercado, em que o nosso preço interno, que já caiu, ele ainda está acima, do preço internacional mais TEC. É difícil acontecer isso, né? Foram uma outra vez por pouco tempo. É isso mesmo? O que esperar para frente aí, né? Ou o que pode ser feito para minimizar isso? Porque, de fato, se a gente for considerar essa realidade, né, esse preço ainda vai cair, né? Tá certa a minha leitura, na visão de vocês? Marcelo, eu acho que sim, é a realidade, e a gente tem que navegar com ela. Não acredito em importação de fora do Mercosul, até porque o Mercosul ainda tem leite para poder ser exportado para cá, então, a princípio, não se justifica trazer e pagar TEC 28 a mais e tudo. Então, não acho, assim, nós vamos continuar sendo abastecidos de fato aí com Argentina e Uruguai. E graças assim, acho que a boa notícia, se é que a gente pode dizer que temos, foi a super safra de grãos que nós tivemos esse ano no país e que ajudou a sustentar a rentabilidade. Quando a gente fala de preço, claro, é muito relevante. Agora, a rentabilidade do produtor não é o pior momento da história e nem dos últimos 5 anos. Quer dizer, nós já vivenciamos momentos muito piores do que esse, em função de custo de produção.
Então, nós ainda estamos surfando em custos baixos, o que tem dado um fôlego para o produtor brasileiro. Acho que o Anderson tem mostrado aí, né, mostrou no slide que há perspectiva de recuperação nos preços internacionais aí dos grãos, principalmente da soja, mas nós ainda estamos surfando um baixo custo de produção, isso é fato, e no final das contas, para o produtor não está ruim como já foi em outros momentos. Então, assim, acho que nós estamos tendo muito barulho, não digo por pouco, mas muito barulho, por um momento que já tivemos crises muito piores. Eu nem chamo isso de fato uma crise. Eu acho que é um período, um momento que a gente vai passar e a gente torce para que seja o mais rápido possível. Mas vai passar, porque é insustentável esses preços no mercado internacional como um todo. Então é uma questão de tempo. É segurar quem pode e olhar para o umbigo, olhar para custo, né? Olhar para otimização. Enfim, é momento disso e segurar, porque muitos sobreviverão e crescerão, com certeza. A gente já entrou no bloco 2 aqui, né, que seria falar um pouco do Brasil, mas acho que... Desculpa, Marcelo. Não, mas eu puxei isso, na verdade, né, acho que fica melhor até. A gente, já passou o tempo aqui, nós já estamos aqui há 38 minutos, praticamente, né? Então, é isso, Paulo, na tua visão? Você quer comentar? Porque, assim, de fato, tem um lado que, assim, a produção no segundo trimestre cresceu quase 4%, né? Quer dizer, isso até tem um lado positivo, que, assim, eu estava começando a ficar desanimado. Pô, peraí, a situação de rentabilidade teórica, né, ela não estava tão ruim assim, a produção não crescia. De repente, pelo menos, começou a crescer. Opa, então existe vida, né? E talvez, né, o que tem de ruído aí nesse processo são as questões da transformação estrutural, né, mudança do perfil de produtor. Então tem muita coisa que está, né, nesse meio que vai além do número seco da rentabilidade. Talvez seja um pouco isso que acaba maximizando essa percepção de que a gente está no pior momento da história do leite, né? Talvez isso seja um pouco que confunde. Bom, nós tivemos um momento muito terrível há 20 anos atrás, 21 anos atrás, por volta de 2001, 2002, foram anos muito complicados que o setor viveu. E eu tenho uma visão muito pessoal, isso não significa dizer que é o melhor caminho, mas a economia me ensinou que o livre mercado ele leva a crises complicadas. A gente tem que lembrar que em 1929, até 1929, a gente imaginava que as coisas podiam funcionar, se ajustar por si somente. E de lá para cá, todos nós, de alguma maneira, somos keynesianos, né? E o Keynes nos ensinou que tem que ter algum nível de ação por parte do Estado para que a gente tenha condições de retomar posições. Eu estou me referindo a esse momento que a gente está vivendo. O Ricardo levantou um ponto importante, houve queda nos custos de produção nos últimos 12 meses, mas houve uma queda dos preços muito maior, muito mais proporcional. Se for pegar aí os últimos 12 meses, dá queda de 20%. Se você pegar isso no preço ao produtor, se você pegar custo de produção, vai ficar em torno de 4,5%. Então, e a gente tem uma situação complicada, que é um mercado favorável, que nós temos um mercado altamente interessante, não é à toa que, enfim, a gente tem a chegada contínua de investidores aqui no Brasil, nesses 20 anos que eu me referi, mas tem uma questão complicada, por outro lado, que é a questão do número de pessoas que estão envolvidas. E aqui não se trata de fazer discurso o coitadinho, não, se trata de levar em consideração o mercado. Nós temos um mercado, todo o país tem a preocupação de encontrar mecanismos que faça com que o seu mercado tenha um nível de participação direta por parte do seu produtor, e eu creio que nós precisamos encontrar mecanismos para atuar nesse sentido. E aí, eu não estou falando só de governo, não, porque pode ser que quem me ouviu entenda que eu estou falando só de Estado. Olha, se a gente pegar aí nos últimos 12 meses,
o IBGE soltou, no dia 1º de junho do ano passado, dado dizendo que tinha tido retração na captação de leite. Aí os preços já estavam complicados lá fora, o Andrés mostrou aí, os preços internamente absurdamente subiram a patamares assim inacreditáveis. Nós chegamos a ter produtor recebendo R$ 4,20 por litro de leite. Para 90 dias depois, o preço voltar a cair. Quer dizer, esse tipo de soluço mostra que o nosso setor ainda tem uma descoordenação muito forte por parte dos agentes. E não dá para a gente viver com muitas emoções. A vida exige emoções, mas tem que ter um nível de acerto para que quem está na atividade tenha condições de ter um mínimo de previsão. Porque já é uma atividade como uma atividade curta, em termos de margem perigosa, e se a gente não tem algum nível de organização, e aí eu acho que políticas públicas, a gente precisa voltar a falar de políticas públicas, mas coordenação de cadeia, se a gente não tem as duas coisas e atuando de maneira síncrona, eu acho que nós vamos continuar tendo momentos de muita dor e muita gente que queria continuar ou até precisava continuar atuando na atividade, não vai ter oportunidade de continuar, e isso não é bom sob a ótica econômica e sob a ótica social. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Eu sou corajoso. Use esta declaração quando você sentir medo ou ansiedade. Seguidores de Cristo são ousados. Quando você vive ousadamente para Cristo, você vai enfrentar oposição. Não deixe isso desencorajar você. Deixe que as provações te fortaleçam e te aproximem ainda mais de Jesus Cristo. Os ímpios fogem, embora ninguém persiga, mas os justos são tão ousados quanto um leão. Texto que está em Provérbios, capítulo 28, verso 1. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Ore assim: Deus, ajude-me a ser corajoso hoje. Neste dia, ajude-me a tomar boas decisões, apesar de qualquer sentimento. Ajude-me a seguir você e seu plano para a minha vida com ousadia e dá-me clareza na tomada de decisões. Esse devocional faz parte do plano de estudos em Cristo do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.